E aí, pessoal, eu sou Tucumã Pataxó. Estamos aqui hoje com o nosso grande amigo Valder da Gama, que é Cariri Sapuiá. E, amigo, pra gente poder começar bem, como você se descreveria para as pessoas que estão escutando a gente, somente escutando também, para poder te conhecer e falar, cara, esse cara é massa, velho. Fala aí. Bom, eu sou Valder da Gama, né? Também conhecido como Jaguareté, né, entre os parentes, e Dom Rasta lá na minha região. Eu me descreveria como um homem afro-indígena com sangue latino, né? Sou da área do meio ambiente, minha área de formação é ecologia, e estudo muito essas relações entre os povos afro e os povos indígenas no interior da Bahia, mais diretamente, né? Até por questões familiares, né? Fica mais fácil para mim estudar, por estar inserido nesse contexto também, mas para que a gente expanda um pouco o conhecimento sobre essas relações que moldaram o nosso país, né? Num contexto mais amplo. Ótimo. Então, conte pra gente aí, né? A gente tá participando agora, inclusive, de uma oficina de comunicação, de encontro de comunicadores, puxado pela CONAC. Qual é a sua experiência na área da comunicação? Já trabalhou já fez algum projeto com rádio, com comunicação, em qual área específica? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, dessa experiência sua. Eu costumo dizer uma coisa que minha mãe falava muito, né? Que a única reclamação que vinha da escola em relação a mim era essa, que eu conversava demais na sala de aula. É dois, então. Então a comunicação já veio desde, né, do início. E trabalhei durante algum tempo em rádios convencionais, né, FM no caso, e também web rádio. Até que me veio uma luz assim dizendo que eu tinha que criar a minha própria web rádio para abordar exatamente essas questões que nos envolvem, né? As misturas do povo afro com o povo indígena, com os latinos, né, que vieram através das grandes expansões de navegações marítimas, e muito em busca das riquezas, né, os minérios, tudo, onde tudo isso envolve a gente na área da ecologia, que é a minha área de formação. Então, as rádios, as mídias tradicionais normalmente não vinculam tanto conteúdo em relação a isso. E a gente precisa utilizar essas ferramentas de comunicação para falar de nós, produzir conteúdos feitos, né, por nós mesmos, para nós. E essa foi assim a minha ideia a princípio. Mas como tudo acaba se expandindo, a gente acaba englobando o sertanejo, né, da própria Bahia também, as lutas, né, em relação à proteção animal, as lutas em relação à educação escolar quilombola e educação escolar indígena, que acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, né, trazendo essas educações para formar uma só aqui nesse encontro. E você disse que... Desculpa, corta. Você disse que tem essa experiência na rádio, assim, mas qual é a área da comunicação que você mais se identifica? Fala assim, esse cara sou eu aqui nessa área. É na rádio, é no audiovisual, é no áudio só? Olha, eu costumo dizer assim que o meu diferencial logo de cara é a voz, né? Então eu gosto muito de utilizar essas ferramentas, seja de podcast ou até de vídeos mesmo, mas que com uma locução muito baseada na educação. Eu enxergo a educação como o princípio de tudo. Então você tem que dar ênfase, como falei antes, essa educação indígena e a educação quilombola, para que as pessoas também se encontrem. E a voz é uma ferramenta assim, essencial nisso. Todo mundo tem o seu pai ou seu avó que tinha aquele radinho no fundo de casa ali que ficava ouvindo, e através daquilo que ele sabia o que estava acontecendo no mundo e que até moldava a educação dentro da própria casa. Então nós também trabalhamos muito com isso, né? Tentando levar os nossos ensinamentos através dessas ferramentas, principalmente através do rádio mesmo, do áudio, porque muitas vezes a gente coloca até um videozinho na internet para assistir, mas a gente não assiste, a gente ouve, a gente fica ali ouvindo e fazendo outras coisas. Então, eu acho que esse ponto é o que fecha mesmo, o áudio, a coisa do falar mesmo, para se comunicar, acho que é o que me prende mais. Você puxou um gancho que foi sobre os avós e tudo mais, a gente... para outro quadro já para outra situação, mas aproveitando o lugar, o espaço, e você, sobre uma lembrança que você tenha do seu avô, da sua avó, uma lembrança feliz, assim, fala, poxa, isso aqui eu queria voltar no tempo para poder reviver isso.
Eu vou falar um pouco do lado pessoal, né? Eu tenho as minhas duas bisavós, eu convivi um pouco mais com uma do que com outra, mas são as lembranças que eu tenho, assim, de mais antigas que formaram o que eu sou hoje, né? A minha bisavó Isabel, que nasceu em Itapura, quer dizer pedra que emerge, né? No Tupi Antigo, que é uma comunidade quilombola com nome indígena. E a minha bisavó indígena, que era conhecida como Mãe Gita, nasceu num lugar chamado Olhos d'Água, também na cidade de Miguel Calmon. E aí, através da junção, né, dessas duas bisavós, uma indígena e uma quilombola, veio toda a minha família. E as melhores lembranças que eu tenho é da parte da comunicação delas mesmas. Às vezes elas não falavam com a voz, elas falavam com os olhos, né? Ou falavam com gestos. Então, acho que essas duas coisas, assim, isso eu guardei muito e moldou muito o que eu sou, o que eu fui, né? O que eu sou hoje e o que eu quero ser, né? Eu quero ser um comunicador afro-indígena. Eu quero comunicar a nossa história, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa educação. Então, eu me apego muito a elas, né? Esses dois pilares aí, minhas duas bisavós, que aí deram origem ao restante da família. E é o que me faz ter orgulho do que eu faço, do que nós somos. E é o que eu quero levar muito adiante, né? A história delas, por exemplo, que sirva como uma história de superação. Que, afinal de contas, se não fosse por elas, eu também não estaria aqui hoje, nem meus filhos, né? E netos que estão vindo por aí. Mas para trazer assim uma coisa mais... Falar, poxa, foi esse dia que ficou na minha memória, assim, que eu lembro, assim, que me dá saudade. Um dia específico. Uma coisa bem específica. Rapaz, um dia só é pouco, né? Mas a gente tem aquela coisa aquela memória, assim, que conforta o coração, sabe? Dois lugares. A minha avó, por exemplo, ela morava num lugar que chama Campestre. Então, as melhores lembranças que eu tenho da minha infância é na casa da minha avó, no Campestre. Já da minha avó materna, que é a filha de uma senhora indígena, pega no mato, né? Como a gente conhece todo aquele contexto, eram os doces que ela fazia. Aquilo ali é uma lembrança que a gente guarda no paladar, né? Anos que eu não como um doce feito pela minha avó, mas nunca perdi, parece, aquele sabor, né? Então é essa coisa de estar na mata inserida com a minha avó materna e a culinária da minha avó paterna. São duas coisas que sempre me trazem boas lembranças e é o que me emociona muito, né? De lembrar. Não, a cozinha de vó é maravilhosa. O da minha avó paterna é Alice, só que é conhecido como Dona Quita. E da minha avó materna, Dona Júlia, ou Tia Jula, como o povo chama, né? E eu acho que eu carrego as duas assim, uma em cada braço aqui. Todo lugar que eu vou. A avó tem um lugar específico já no coração da gente que ninguém tira. Amigo, muito obrigado. Valeu, obrigado por que é. Tia Uere. A Uere, né? Uere. Verdade. Valeu, até o próximo. Fala galera, tudo beleza? Eu sou Valber da Gama, Dom Rasta, Jaguareté, Cariri, Sapuiá, e eu estou aqui na Rádio Nacional dos Povos. Fiquem conectados.